Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Câmara realiza nova sessão, confira os projetos aprovados em plenário. Vereadores discutem pedido da Prefeitura ao governo do estado para utilizar antigo prédio da coletoria. O imóvel está abandonado. Licitação do BRT é adiada por 2 meses. Vereadores criticam demora no andamento do processo. E no quadro Agenda Cultural, vamos te deixar por dentro da programação do fim de semana aqui em São José. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Em sessão plenária realizada ontem, quinta-feira, os vereadores votaram e aprovaram 12 projetos de lei. Agora a gente acompanha um pouco sobre os projetos aprovados e outros destaques da sessão. 12 projetos foram aprovados por unanimidade na sessão desta quinta-feira. Outros 5 foram adiados. O principal projeto da noite, de autoria da Prefeitura, que regulariza os bairros Ebenezer 1 e 2, foi aprovado por unanimidade. Além deste, um dos projetos aprovados foi o de autoria do vereador Willis Goulart, que institui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia Municipal do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Alguns policiais militares estiveram presentes na sessão para acompanhar a votação. O projeto do vereador Wagner Balieiro, que visa criar e instituir o bilhete único especial, foi adiado por uma sessão. Se aprovado, vai beneficiar o trabalhador demitido sem justa causa há no mínimo 1 mês e no máximo 6 meses que tenha trabalhado no último emprego por um período mínimo de 6 meses. O bilhete especial dá direito de usar o transporte público de forma gratuita num período de 90 dias. Ainda durante a sessão, foram designados os vereadores que vão analisar as contas do governo nos anos de 2012, último ano da gestão do prefeito Eduardo Cury, e 2013, primeiro ano da gestão do atual prefeito Carlinhos Almeida. Os pareceres devem ser emitidos em 30 dias. A íntegra desta sessão você confere no canal da TV Câmara no YouTube. O antigo prédio da coletoria de São José dos Campos está abandonado. O imóvel, um patrimônio tombado que pertence ao governo estadual, é motivo de preocupação das autoridades. Além do mau estado de conservação, o prédio tem servido de abrigo para mendigos. A prefeitura pediu ao estado a autorização para utilizar o imóvel e a solicitação foi discutida pelos vereadores. O anúncio da venda do prédio da antiga coletoria, localizado no centro de São José dos Campos, tem dividido opiniões entre os vereadores. A não utilização do prédio tem gerado transtornos no centro da cidade, como a depredação e a mendicância. Alguns dos parlamentares defendem que o patrimônio, atualmente pertencente ao governo do estado, seja cedido para a prefeitura, a exemplo do que aconteceu com a tecelagem Paraíba. Bem, o governo do estado tem feito um trabalho, um esforço muito grande para enxugar a máquina pública. E em todos os lugares onde há patrimônio do estado em desuso, está se desfazendo, vendendo ou passando para as prefeituras, como foi o caso aqui em São José dos Campos da tecelagem Paraíba. Ocorre que até esse momento nós, vereadores do PSDB, não tivemos conhecimento desse requerimento, da solicitação do prefeito ao estado pedindo o uso desse prédio. Nós tivemos, agora há pouco, um outro requerimento aprovado na Câmara por unanimidade, um requerimento de minha autoria, onde também cobrava do Estado posições sobre esse prédio. No caso específico do imóvel de São José dos Campos, é um patrimônio histórico, pertence à nossa população e precisa ser feito com ele a total restauração para devolver à população, não passar para a iniciativa privada. Eu sou a favor que a prefeitura pegue aquilo que fique para São José dos Campos. Agora, o prédio é um tombamento histórico, que você tem que chegar e ter que manter um patrimônio histórico da cidade. Quanto fica a reforma desse prédio? A prefeitura tem que avaliar. Tem dinheiro? Quanto gastaremos para reformar e deixar da maneira? Mas somente a doação não resolveria o problema, de acordo com os vereadores.
Tem moradores de rua que estão morando ali, na escadaria. A gente passa ali à noite, passa durante o dia e vê as pessoas. Tem pessoas que ficam andando. Se tem pessoas lá dentro, eu não sei porque eu não entrei lá. Não posso afirmar isso. Mas que realmente as pessoas estão usando aquele prédio para fazer coisa errada, que não pode, no centro da cidade. Aí falta o quê? Falta a prefeitura, por parte da sua secretaria, da SDS, fazer as rondas sociais, ir lá e ver por que a pessoa tá, por que o morador de rua tá, cadê as rondas que antes aconteciam na cidade e não acontecem mais. Além do prédio da coletoria, o governo do estado encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa solicitando autorização para a venda de outros 78 imóveis. Quem espera ver as obras do BRT em andamento aqui em São José vai ter que aguardar um pouco mais. Isso porque a licitação foi adiada por 2 meses. Os vereadores criticaram a condução do processo, uma vez que o BRT estava previsto no orçamento de 2015 e até agora não saiu do papel. O adiamento da abertura de envelopes com as propostas de preço para a implantação do lote 1 do BRT, transporte rápido por ônibus em São José, provocou debates entre os vereadores. Orçado em 319 milhões, o projeto sofrerá um novo atraso de 2 meses devido ao questionamento de ausência de planilha orçamentária protocolado no Tribunal de Contas do Estado. O processo está em andamento, ele está em licitação, houve um adiamento por 2 meses da abertura da licitação, mas já tem projeto executivo e agora está em licitação com previsão de abertura no dia 2 de agosto. A oposição ao governo municipal criticou o atraso na concorrência. Desta vez, por mais um processo do MP, impedindo de que tudo volte a correr, porque a licitação foi feita com alguns vícios, com alguns erros, então não adianta, né? É vergonhoso. Também entramos com ação no Tribunal de Contas, apontando que das 14 empresas que estão participando do processo licitatório do BRT, 4 estão envolvidas na Lava Jato. Imagine uma dessas 4 vencendo a licitação. Todos nós sabemos que as empresas que estão na Lava Jato, elas estão proibidas de pegar obras públicas. Se uma delas vencer a licitação, que não será surpresa, porque a administração do PT ela esquece que existem essas empresas, né? Parece que não sabem que essas empresas estão sendo investigadas. Se uma delas vencer, vai ser prejudicado o processo, porque elas não poderão assumir essa obra. O lote 1 será construído na região sul da cidade, entre a Estrada Velha, a Avenida Bacabal, Andrômeda e o centro da cidade. No próximo bloco você confere o quadro Agenda Cultural. Preparamos a programação do fim de semana aqui em São José. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Para muita gente, sexta-feira já é fim de semana, né? E dia de aproveitar o descanso e o tempo livre. Para te deixar por dentro do que vai rolar na cidade, nós preparamos na Agenda Cultural a programação com as principais atrações aqui para São José. Tem música, cinema, teatro. Acompanhe. Olá, essa sexta começa com a apresentação musical no Sesc. A banda O Bardô e o Banjo traz ao palco ritmos da cultura americana. A atração começa às 7h30 da noite, a entrada é franca. Hoje também tem música sertaneja em São José. Thales e Wellington interpretam os maiores sucessos da dupla, a partir das 11 da noite, numa casa de shows que fica na rua Luiz Jacinto, número 240. Ingressos a R$20. Pode até rolar, quer namorar, comigo não dá. No sábado, a música continua na cidade. A banda joseense John John Blacksmith apresenta o primeiro álbum no Sesc de São José. O grupo aposta no folk rock, com influências do country americano e do blues. O show é às 6 da tarde, a entrada é livre. E não para por aí. Ainda no sábado, a banda mais bonita da cidade se apresenta no SESI. No repertório, canções do segundo álbum e clássicos do grupo. O show começa às 8 da noite, a entrada é livre. Quem não sabe amar, não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste. Desde que você partiu aqui, nada existe então.
Já no Teatro Colinas tem stand-up comedy. O humorista Diogo Portugal interpreta seus mais engraçados personagens e promete muitas risadas. A atração começa às 9 da noite, os ingressos têm valores a partir de R$ 30. Já no domingo tem música e bate-papo aqui na TV Câmara. No programa Sua Excelência o Artista, o apresentador Ferreira Leite recebe a cantora Joelma e a bailarina e empresária Shirley Salihá. Não perca, é 12h30 aqui na TV Câmara. Também no domingo, o Sesc vai ser palco de uma peça infantil. O espetáculo Menino que Mordeu Picasso conta a história de um encontro de um pintor e de um menino que será marcado por muitas cores, brincadeiras e aventuras. A atração começa às 3 da tarde com ingressos a partir de R$ 5. E a programação infantil continua no Sesc. A companhia Pé de Chinelo sobe ao palco com números circenses que prometem animar a criançada. A apresentação começa às 4h30 da tarde com entrada livre. Para encerrar o fim de semana também tem cinema no Sesc. O filme O Abraço da Serpente conta a história de um explorador europeu que percorre o rio Amazonas ao lado de um xamã em busca da cura de uma doença. A sessão começa às 6 da tarde, a entrada é gratuita. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Tchau! E no próximo bloco tem esporte no diário. São José Futsal perde a invencibilidade na Liga Nacional. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está procurando emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente de logística, atendente balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, costureira, cozinheiro de restaurante, fonoaudiólogo e instalador de alarmes. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos com a previsão do tempo para a tarde desta sexta e também para todo o fim de semana. A sexta vai ser de céu nublado com curtos períodos de sol. Deve chover. A máxima chega aos 26 graus, mínima 18. O sábado também vai ser de muitas nuvens no céu e as chances de chover são grandes, 90%. As temperaturas caem um pouco e a máxima não passa de 23 graus, mínima 16. Já no domingo o sol deve predominar pela manhã, mas à tarde chove com trovoada. As temperaturas variam entre 17 e 25 graus. O São José Futsal perdeu a invencibilidade de 5 jogos na Liga Nacional, mas ainda segue bem na competição. É o que vai nos contar o repórter Daniel Melo, que também tem notícias dos jogos do fim de semana para as equipes de São José. Tem disputa no futebol feminino e também no rugby. Daniel, muito boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E no jogo em que o São José poderia conquistar a 6ª vitória consecutiva na temporada, acabou surpreendido pelo Orlândia e sendo derrotado pela 8ª rodada da Liga Nacional por 3-1 fora de casa. Com esse resultado, a equipe que buscava a vice-liderança da competição, que seria um resultado importantíssimo, acabou perdendo até a 4ª colocação que sustentava até então. Bem, o final de semana também será de duelo no rugby e em partida importante. Pela semifinal do Paulista de 15, o São José recebe o SPAC no CT Angui Guimerá, no Campo dos Alemães, a partir das 3h30 da tarde, em uma das semifinais.
O São José teve a expectativa de utilizar os jogadores da seleção brasileira que viajam no sábado à tarde, frustrada pela manutenção do horário da partida pela Federação Paulista de Rugby. Os irmãos Duque e os irmãos Sanseri seguem com a seleção neste sábado em duelos internacionais. O final de semana também, o sábado especialmente, será de duelo do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Pelo Grupo 2, o São José recebe o líder Santos no estádio Martins Pereira a partir das 10 horas da manhã. E a técnica Emily Lima tem várias dores de cabeça, 7 desfalques na equipe, 6 por contusões, que estão tratando no departamento médico da equipe, e a lateral Yasmin, que está com a seleção brasileira sub-20. Será um jogo de superação para o São José e a equipe precisa do apoio da torcida. Vale a pena comparecer ao estádio Martins Pereira. Bem, essas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Daniel, muito obrigado pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até segunda.